Eita. Bom, vamos lá. A gente já viu, né, só para dar uma relembrada rápida aqui, né, de que há apenas um Deus, né, ele é um Deus que a gente chama de Deus triuno, né? São três pessoas, não é uma pessoa com três personalidades. São três pessoas eternas e iguais entre si. Se lembra que eu falei isso? Só para a gente relembrar, porque a gente teve uma pausa aí. É, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um não é melhor que o outro, um não é mais importante que o outro, um não está querendo competir com o outro, né? Elas são idênticas em substância, né? Mas são distintas na sua existência. E a gente vai começar a ver isso hoje, das ações de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, né? A gente foi vendo também os nomes de Deus, que o seu nome vai revelando o seu caráter, revelando a sua função também, né? Se lembra, eu falei, Elohim, né? Elohim é o Deus Criador, Adonai, dizendo que ele é mestre, que ele é Senhor, a palavra Jeová, chamar, que é o nome de Deus, um dos nomes compostos, que está falando que Deus é sempre presente, aquele que a gente fala muito, Jeová Rafá, que é o Deus que cura, e por aí vai. Né? E cada nome de Deus, né? Outra para relembrar também, nos revela os diferentes aspectos do seu poder. Usando o exemplo de novo, Jeová Rafa, o Deus que cura. Isso revela o quê? Que ele é um Deus que pode curar, que ele tem poder para isso. O Jeová Jireh, também, que é outro que a gente fala muito, que é o Deus da provisão. Ele é aquele que é o provedor na nossa vida, né? Ele é aquele que ele é a fonte de tudo na nossa vida. Então, assim, eles revelam seu poder, e não é só para saber, ele é Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Chamar, que é o Deus sempre presente, que está sempre conosco. Isso é só para um conhecimento técnico. Não, não é para isso. Eu sempre, uma coisa que eu tenho batido direto aqui na tecla com vocês, os nomes de Deus, eles estão disponíveis para serem utilizados na nossa vida diariamente. Na nossa vida, não faz sentido ser uma coisa teórica. A vida com Deus, ela é uma vida prática. Ela não é uma vida só de conhecimento, de teoria. Não, ela é prática para ser experimentada. O poder de Deus, essa vida com Deus, essa intimidade com Ele, é para ser experimentada no nosso dia a dia. Eu estou precisando de uma provisão, eu experimentar, sim, na prática, de que Ele é o Deus que provê, de que Ele é aquele que me sustenta, que gera as coisas na minha vida. Então, é nessa prática mesmo. E outra coisa que a gente viu também foram os atributos de Deus, né? Então, olha só, enquanto os nomes de Deus, isso tudo está lá nos slides, tá? Eles exprimem as suas atividades, né? O que ele faz, os atributos também descrevem o seu caráter ou natureza moral. É claro que o próprio os nomes de Deus também apontam para o seu caráter, mas os atributos revelam claramente esse caráter e a sua natureza moral. E a gente viu alguns aqui só citando, né, que ele é eterno, ele não é limitado pelo tempo, não tem início nem fim. Eu me lembro de uma pessoa, que eu já contei isso para vocês, em que ele falava, graças a Deus, depois ele era até alguém da minha família, não família aqui em casa, né? Mas parentela, em que falava assim, não consigo, não dá para eu acreditar em Deus. Como eu vou acreditar em Deus? Eu preciso saber, assim, com o intelecto, né? Eu preciso saber quando é que ele foi criado, quem é que criou Deus. Não tem, gente, não tem como. Não, eu preciso, se eu não conseguir entender com a minha mente, eu não vou conseguir acreditar. Enquanto ele tentou isso, ele realmente não conseguiu. E aí eu lembro até eu já até preguei sobre isso, já falei,
quando Maria recebeu a palavra do anjo, né, de que ela, né, a sombra do Altíssimo a envolveria e ela conceberia, daria a luz a Jesus, em que ela fala assim, mas como é que pode ser isso? Né, dizendo assim, eu não entendo como isso pode acontecer, mas que no original, né, ela falou isso, mas no original revelava o seguinte, em que ela falou assim, olha, eu não entendo como isso pode acontecer. E por que ela não entendia? Porque ela era virgem, não tinha tido nenhum relacionamento sexual com ninguém. Eu não entendo humanamente como isso pode acontecer, mas seja feita a sua vontade, Senhor, eu me rendo. Eu não preciso entender com a minha lógica. Eu me rendo porque eu confio. Ao passo que Zacarias, né, que foi o pai de João Batista, em que a esposa também era estéril, eles já eram avançados de idade, quando o anjo chegou para ele dizendo que Isabel engravidaria e tudo, e ele fez a mesma pergunta que Maria, mas como isso pode acontecer? No caso deles, falando assim, olha, nós já somos idosos e ela ainda, além de ser idosa, é estéril. Como isso pode acontecer? No original, já fala que essa pergunta dele não foi como Maria, olha, eu não consigo entender, mas eu me rendo. Não, que no original revelava uma outra forma, olha, eu vou acreditar se você me explicar de forma que eu entenda racionalmente como isso pode acontecer. Se eu não conseguir entender racionalmente, né, com a minha razão, com o meu intelecto, eu não posso crer. E aí a resposta do anjo foi completamente diferente. Para Maria, ele foi e revelou todo o plano. Para Zacarias, e ele já foi e já falou assim, olha, porque você não creu, por causa da tua incredulidade, você vai ficar mudo até essa criança nascer. Então, isso aqui é só um parênteses, eu me lembro que eu falei isso, quando eu preguei sobre isso, dizendo que Deus não tem problema com os nossos questionamentos. Senhor, como assim? Eu não estou entendendo, me ajuda. Ele tem problema com a nossa incredulidade. E a verdade é que tem coisas que a gente não. E a prova, tudo na palavra de Deus, a gente tem que crer pela fé. Né? Assim, bem-aventurados que não viram e creram. Então, por que eu estou falando isso? Porque todo esse entendimento de quem é Deus, dos seus atributos, de tudo mais, do seu e passa por isso, passa por essa crença, por essa fé. Nós vimos também que ele é imutável, ele não muda com as circunstâncias, que ele é onipotente, onipresente, onisciente. E um outro slide também está escrito, né, que uma compreensão correta do caráter e personalidade divina é indispensável para receber os benefícios e bênçãos prometidas aos que o reconhecem e obedecem. E aí, vamos lá, vamos continuar. A gente já viu, né, que as três pessoas, já começando a entrar na parte de hoje, isso aqui, mas ainda é uma revisão. As três pessoas divinas são um, é o Deus triuno. Tanto que ele fala, quando lá em Gênesis 1, 26 e 27, ele, principalmente o 26, ele fala assim, façamos o homem. Ele não fala, eu vou fazer, não, façamos, revelando que tem um plural aí, tem mais do que uma pessoa envolvida ali nesse processo. Deixa eu ver se é aqui mesmo que eu... Isso. E aí, vamos lá. Então, olha só, vamos começar agora. As três pessoas são chamadas Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como eu falei para vocês, não tem um melhor que o outro. Eu acho que eu até contei que o mundo, né, a humanidade sem Deus não consegue entender muito isso, não. Tem um entendimento muito distorcido do que é, de quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nem acham.
Eu me lembro de uma vez uma explicação de um pastor que falou o seguinte, que Deus Pai, assim, até de forma engraçada, que a humanidade muitas vezes encontra o Deus, entende Deus, né, o Deus Pai, como aquele senhor já de idade, bem idoso, de barba branca, que está lá sentado, olhando a gente assim, com aquele olhar pronto para fulminar. Pronto, assim, olha, vou acabar com você, vou acabar só assim para apontar erros. Que Jesus é muitas vezes visto como aqueles quadros, e agora vai chegando a época agora, se aproximando da Semana Santa, da Páscoa, começa a aparecer isso em tudo quanto é lado. Aquelas imagens daquele homem assim, morto numa cruz, assim, tão, tão fraco, tão, assim, sem nada, sabe, fraco, assim, que você pode fazer com ele o que você quer, que não tem poder, não tem autoridade nenhuma, é aquele homem tão bom, que chega a ser, desculpa a expressão, bobo. E por isso foi pego, foi preso, foi maltratado, bateram, cuspiram, machucaram e, por fim, crucificaram aquela pessoa que não tem, sabe, que não faz nada. E que Espírito Santo, o mundo nem entende essa questão do Espírito Santo. Acham que, e esse pastor falou isso, acham que o Espírito Santo é uma pomba. Representa, é uma pomba que fica voando para lá e para cá, ele ainda usou essa expressão, sem saber onde pousar. Mas não é nada disso. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a elas, ou seja, a essas três pessoas, são dados atributos divinos. A Bíblia nos ensina que estão unidas reciprocamente. Pai e Filho, Pai e Espírito Santo, e Filho e Espírito Santo. Vamos ver essas passagens? Eu acho que essas aí a gente já até viu, né? Isso, a gente já viu isso sim. Então, eu não vou ler as passagens de novo, não, só para a gente ganhar tempo, agora que eu estou lembrando. Mas tá lá, gente, eu estou completamente atrasada para subir as gravações, mas é por conta dessa loucura que estava meus dias, mas aí depois eu vejo isso. As três pessoas da Trindade, olha só, aparecem distintamente em várias passagens da Bíblia, apresentando as mesmas características de divindade e operando na mesma obra: criação do mundo, salvação dos homens, batismos, vida ministerial e vinda de Jesus. Aqui que a gente não leu. Vamos lá ver os exemplos? Olha lá, Mateus 3, quem tiver aí com a Bíblia, quiser abrir. Mateus 3. Mateus 3, 16 a 17. E sendo Jesus... Oi? Alguém falou? Mateus 3, deixa eu só fechar o microfone aqui. Mateus 3, 16 e 17. Olha o que fala. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Ou em outras versões, em quem eu muito me alegro. Eu costumo dizer de uma forma muito simples, que é aquele, assim, olha, meu filho amado, aquele que eu tenho orgulho dele, como a gente fala. Eu tenho maior orgulho de fulano, é como se Deus estivesse falando isso, olha, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria, em que eu me alegro demais. Essa passagem do batismo de Jesus, a gente vê claramente a Trindade aqui. Estava ali Jesus, que veio, olha só, viu o Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era chamado do Espírito de Deus, descendo como pomba, né? Vindo sobre ele, e uma voz do céu dizendo: Este é o meu
Filho, olha a voz de Deus Pai. Né? Então, ali a trindade representada ali. E vamos lá, vamos continuar. Outra passagem também de Mateus, só que agora Mateus 16, versículos 15 e 17. Mateus 16, versículos 15 e 17. 15 a 17, desculpa. E fala assim, disse-lhes ele, e vós, Jesus perguntando, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Porque estava ali conversando com os discípulos, e os discípulos estavam falando, olha, ali as pessoas, eles estão dizendo o seguinte, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus vai falar assim, tá, tudo bem, as pessoas eles estão falando isso, mas eu quero saber, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo quer dizer o ungido de Deus. Tu és o Cristo, tu és aquele que é o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Olha só, bem-aventurado Simão Barjonas. Só uma curiosidade, gente, esse Simão Barjonas, às vezes a gente pensa, o sobrenome, igual que é Lilian Nóbrega. Então, o nome dele é Simão Barjonas. Não, esse prefixo bar significa filho de. Então, é filho de Jonas, Simão, filho de Jonas. Como se no meu caso, menina, meu caso ia ser terrível, porque meu pai se chamava Heronides, acredito, Heronides, eu não tem esse nome, gente. Então, eu seria Lilian Bar Heronides, entendeu? É isso que significa. Então, aqui falando, quem vocês dizem que é? Você é o Cristo, é o ungido, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai e confirma, olha, é isso mesmo. Isso aí não foi revelado a vocês por nenhuma obra humana, ou por pensamentos ou sentimentos humanos, vamos dizer assim, mas foi o meu pai, o meu próprio pai que está revelando isso a vocês. Né? É tremendo isso, e revela como? Através do Espírito Santo. Então, olha só que tremendo, olha aí de novo, aparecendo aí a trindade envolvida. Vamos lá, vamos continuar. É importante a gente ler esses versículos, porque a gente vai tendo essa confirmação na palavra, né? Não fica só o que eu estou falando. De novo, Mateus, só que agora 26, versículo 63. E Jesus, ali foi Jesus quando estava ali perante o Sinédrio, lá assim, no seu julgamento, e Jesus, porém, guardava silêncio, porque o sumo sacerdote, né, tinha falado, olha só, você não responde nada, tu não fala nada, tu não responde coisa alguma, né, aos que estão depondo, né, estão falando contra você, e aí vem essa resposta de 26:63. E Jesus, porém, guardava silêncio. Ele ficava em silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Filho do Deus vivo, que diga, e se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha só, eu estou dizendo, eu estou te ordenando no nome do Deus vivo, diz se você é o Cristo, é o ungido de Deus, o Filho de Deus. E Jesus era tremendo, porque olha a resposta dele, não estava nem aqui, mas eu vou ler. Disse-lhe Jesus, tu disseste. Tipo assim, eu não estou falando nada, você mesmo está declarando isso. Eu estou aqui guardando silêncio. Você mesmo está fazendo essa afirmação, né? E assim, aí está falando, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu.
Então, isso aqui revelando toda essa divindade dele. E vamos lá, vamos continuar nossa leitura. João 5, vamos agora lá para João. João 5. João 5, versículo 36. Ali também Jesus também falando, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E ele falando, olha, as obras que eu faço, elas mesmo testificam quem eu sou, e testificam, confirmam que foi o Pai que me enviou. Então, ele, o tempo todo, ele ali declarando quem ele era. Né? E vamos lá, continuando. João 5,36, né? João 6,40. Aqui mesmo. Voltando um pouquinho, né? Se a gente lê do 39. Não, vamos começar, olha, a gente leu o 36, vamos começar do 37 só para criar o contexto. Né? As obras que testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, 37, ele mesmo testificou, ele mesmo confirmou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Quer dizer, quem é que foi o enviado de Deus? Jesus. E ele estava falando assim, olha, não está adiantando, vocês não estão crendo naquele que o Pai enviou. Examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E olha só, gente, aqui, quando Jesus falou isso, ainda não tinha. A gente está lendo aqui João, mas isso aqui ainda não tinha essa palavra do Novo Testamento. Ele não estava lendo aqui o livro de João, não existia isso. Ele estava falando, se referindo ao Antigo Testamento. E é importante isso porque a Bíblia toda ela é cristocêntrica, ela aponta para Jesus. Se lembra que quando a gente estudou sobre a Bíblia, eu falei lá, Antigo Testamento, o tempo todo as coisas apontam para Jesus e são tipificações do próprio Jesus. A gente tem que ler o Antigo Testamento, isso é falado muito na Escola Avance, com os óculos do Novo Testamento. Vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, lembra de Moisés? Quem foi Moisés? Ele foi aquele homem que Deus levantou para libertar o povo da escravidão do Egito, de uma escravidão física. Eles eram escravos fisicamente mesmo. Mas o que ele fez? Ele libertou aquele povo do domínio daquele outro povo, né? do povo egípcio, do domínio daquela nação. E ele libertou, Moisés foi um instrumento, né, a pessoa que Deus usou para libertar aquelas pessoas daquela escravidão. Na verdade, é uma tipificação de Jesus, porque Jesus também nos libertou, não de um domínio de uma outra nação, né? Não do domínio de um outro país, né, subjugou esse povo e fez esse povo escravo fisicamente. Não, a palavra nos diz que Jesus nos livrou de quê? Do império das trevas. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos livrou do domínio do pecado, do domínio de uma natureza pecaminosa. Então, olha só, o tempo todo apontando. Vou dar mais um outro exemplo, que eu já falei aqui também. Se lembra lá quando Abraão foi lá sacrificar Isaac, e Isaac falou, olha, pai, eu estou vendo aqui, está tudo preparado, estou vendo a lenha, estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro, né? Cadê aquilo que vai ser oferecido em sacrifício? E qual foi a palavra de Abraão? Deus proverá, né? Se a gente for lendo, a gente vai ver que
Jesus, ele é o Cordeiro Santo, ele é o Cordeiro Imaculado, sem mácula, sem defeito nenhum, que foi dado a favor de nós. João Batista, quando viu Jesus vindo, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha ali, é aquele ali que vai ser o sacrifício perfeito, em outras palavras, né? Que vai ser o sacrifício perfeito, o sacrifício único e definitivo. Olha só, gente, que legal. E aí, quando Abraão preparou tudo ali e estava pronto para imolar o seu filho, né? E que veio aquela voz do céu: não faça isso, para agora. E olha que Abraão olhou e viu ali, no meio dos arbustos, ali tinha um cordeiro, ali, que foi colocado ali, claro, pelo próprio Deus. O próprio Senhor enviou, apontando: olha, eu vou enviar. Não vai ser você que vai pegar e vai dar. Não, eu vou enviar aqui. Quer dizer, olha só, apontando para Jesus, que era o Cordeiro que Deus enviou. Olha só, o tempo todo aponta para Jesus. Mas vamos lá, vamos continuar. João 12. Vamos lá, João 12. João 12, 44, 45 e 49. João 12, 44. Vamos lá, 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, desculpa, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem que foi que enviou Jesus? Foi Deus Pai. Olha, gente, olha só, sabe como a Trindade vai sendo revelada. Jesus falando: olha, quem crê em mim, não crê em mim de mim mesmo, mas naquele que enviou. E o que lembra lá do João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chegou, Deus enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Deu o seu Filho único. Olha só, Deus provendo isso revela esse grande amor dele. Não crê em mim, mas naquele que me enviou. 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Se lembra de Filipe que falou: Jesus, olha só, mostra-nos quem é o Pai. Você está falando do Pai, que o Pai enviou, que o Pai fez isso. Eu só estou aqui para fazer eu estou aqui para fazer as obras do. Eu estou aqui para fazer as obras do meu Pai. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. A minha comida é fazer a obra do meu Pai. Mas espera aí, mostra-nos, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus, né, fala assim: como assim mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Gente, isso é tão interessante, porque Jesus, ele é a revelação do amor de Deus. Ele é o amor, ele é o próprio Deus encarnado, ele é esse amor de Deus encarnado, ele é essa graça de Deus, esse favor imerecido encarnado, fazendo até propaganda aqui do livro do pastor Ednei, né? A pessoa da graça. Vou pedir como é que fala? Vou pedir lá os royalties, né? Que Jesus, a graça é uma pessoa, a pessoa da graça. Jesus é a própria graça de Deus encarnado. Então, quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Sabe? Quem me vê, vê o caráter do Pai. Se lembra lá o que a gente falou dos nomes de Deus? Né? Quem vê Jesus vê e olha e vê que Deus é aquele Deus que cura, que é aquele Deus que salva, que é aquele Deus que liberta. Quem olha para Jesus vê que ele é aquele Deus sempre presente. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem olha para Jesus vê o amor de Deus revelado completamente. Nada, o que nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, fome, nudez, perseguição, altura, profundidade, nada. Isso tudo é revelado em Jesus, em tudo que ele fazia. Então, ele revelava quem era Deus, esse caráter dele. E o outro versículo era o 49, né? Que fala assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo,
mas o Pai que me enviou. Olha, gente, é tremendo como a própria Bíblia, ela explica a Bíblia. Você quer interpretar a Bíblia? Não pense em coisas mirabolantes. Você quer interpretar a Bíblia? Pega a própria Bíblia. Porque olha só o que está aqui dizendo João 12, 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Aí, aquele outro versículo que eu citei ainda há pouco, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que enviou o seu Filho unigênito. Olha só. Olha só como vai as confirmações que a palavra de Deus tem, a inerrância dela, né? Mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Gente, é tremendo isso, porque eu pensei aqui uma coisa agora. Como Jesus, ele era completamente submisso e ensinável, coração ensinável. Isso, sabe, é algo que tem que falar com a gente. Quantas vezes a gente quer agir Deus dá uma direção para a gente fala, não, Senhor, eis-me aqui, olha, eu estou aqui para viver para ti, eu estou aqui porque eu te amo e tudo mais, e Jesus, assim, sabe, coraçãozinho, e não sei o quê, mas ele dá uma direção para a nossa vida, a gente, não, Jesus, olha só, Senhor, tu está dando essa direção, mas não, deixa que essa parte aqui eu resolvo. Jesus não tinha isso, ele era completamente submisso, completamente ensinável, um coração ensinável. Né? Isso desde que eu me lembrei agora, eu falei isso, eu lembrei. Você lembra lá quando ele estava com 12 anos, que eles tinham, Maria e José já estavam voltando para a cidade, cadê Jesus de repente? Cadê Jesus? E não achava, procura Jesus daqui, dali, voltam, e ele estava lá no templo com os maiorais ali, falando com grande sabedoria, e ele fala assim, olha, eu estou aqui tratando os assuntos do meu pai, mas ele foi e parou e voltou com eles. Até isso a gente vê, olha, a sabedoria, a obediência, a submissão, o coração ensinável o tempo todo, gente. Isso tem que ser um exemplo para a gente e uma regra de vida, um direcionamento. Mas vamos lá, vamos continuar. 49, ainda tem os 50, 49 e 50. Vou ler de novo 49, tá? Só para pegar como um todo. Porque eu, Jesus, não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento, né, o mandamento de Deus, é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Olha só, submissão. E revelando aqui de novo que ele não é único. Tem Deus Pai, tem Deus Filho ali. Vamos lá. 40, esse foi qual? Esse foi 12, 14, João 14, versículo 10, primeiro. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha só, aqui revelando que o Filho está no Pai, o Pai está no Filho. Olha, eu não faço nada de mim mesmo, mas eu não digo nada de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é Ele quem faz as coisas. Tem aqui outro versículo, esse foi o 10, 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, Jesus, quando ele estava falando para os discípulos, olha, eu vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Essa passagem é tremenda, e eu já falei sobre isso algumas vezes, mas vou repetir. Né? E Jesus falando, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Primeira coisa, falando que ele era um consolador, mas que ele vos dará outro. Eu já disse para vocês em outras vezes que essa palavra outro, no original grego, quer dizer outro da mesma espécie. Outro, tal como eu sou, ele é. Então, ele está falando que quem é que, depois que Jesus foi, né, assunto aos céus, e ele falou, olha, fiquem ali, não saiam, esperem, porque vai vir sobre vocês a promessa de Deus. E quem é que veio? Lá Atos 2 revela, foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é esse outro consolador que Jesus estava rogando, pedindo ao Pai que enviasse. Outro da mesma espécie que ele, Jesus. Outro que, tal como ele é, tal como Jesus é, esse outro consolador também, tal como Jesus era, esse outro consolador também era. Olha só. E aí, tanto que ele fala, olha, para que fique convosco para sempre. E não é isso que o Espírito Santo está dentro da gente para sempre. Você que nasceu de novo, quando você nasceu de novo, instantaneamente, quando você creu com teu coração e confessou com os teus lábios que Jesus é o Senhor, em outras palavras, você aceitou a Jesus, você creu nessa obra redentora de morte e ressurreição, essa obra completa, você creu nisso, eu quero isso para mim, eu preciso desse Salvador, e você reconheceu que precisava desse Salvador, creu nessa obra, recebeu, como a gente diz, aceitou a Jesus, aceitou esse sacrifício dele, instantaneamente você nasceu de novo. Aquela natureza, isso aqui já é uma revisão de estudos passados. Aquela natureza pecaminosa, morta, o teu espírito humano que estava morto. Por que estava morto? Porque era uma natureza pecaminosa, suja, que não podia ter comunhão com a natureza santa, pura de Deus. Essa separação houve lá no Jardim do Éden, quando entrou o pecado no mundo, a partir da queda do homem, né, do ser humano. Então, instantaneamente, quando você creu em Jesus, você nasceu de novo. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo ali, instantaneamente. Isso é algo espiritual, é algo que você vai receber pela fé, não tem como entender logicamente, ou com uma interpretação intelectual. Deixa eu só liberar aqui. Não tem como você entender intelectualmente. Espiritualmente, a sua natureza pecaminosa foi arrancada e quem veio morar instantaneamente dentro de você e de mim, que cremos em Cristo, foi esse outro Consolador, que era alguém que, tal como Jesus era, ele é, que é, na verdade, o Espírito Santo. Por isso que eu falo, o Espírito Santo, ele é Deus. Por isso que eu sempre digo, dentro de você e de mim mora o Deus onipotente, onipresente, onisciente, na pessoa do Espírito Santo. Por isso, ele pode te lembrar ele te lembra de todas as coisas, ele te dirige, são as funções dele, ele te guia, ele te guarda o tempo todo, porque esse Deus não tem como, ele está mais perto de você, ele está dentro de você. Eu costumo dizer que mesmo que alguém chegasse e me desse assim, aquele abraço de quebrar os ossos, que como se fosse assim, eu estou mais perto de você possível, o Espírito Santo ainda está mais perto ainda, porque ele está dentro de você. E aí é o Espírito da verdade. E por que é o Espírito da verdade? Porque é o Espírito de Jesus. E Jesus diz, eu sou a verdade. Então, olha só como não há contradição, gente. Olha só como um confirma o outro, um revela o outro, o tempo todo, né? E aí, olha só que interessante, né?
enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece. Por que isso, gente? Porque quem está no mundo, e essa expressão quem está no mundo quer dizer o seguinte, quem ainda não nasceu de novo, quem ainda não creu nessa obra redentora de Cristo, em outras palavras, quem ainda não aceitou Jesus está morto espiritualmente. Pode estar vivo biologicamente, como todas nós aqui estamos vivas biologicamente. Claro, senão a gente não estava aqui. Agora, e todo mundo que está vivo hoje aí no mundo está vivo biologicamente. Só que muitos estão apenas vivos biologicamente, mas espiritualmente estão mortos, porque ainda não nasceram de novo. E se não nasceram de novo, o Espírito Santo não habita dentro delas, porque tem uma natureza pecaminosa que só é trocada quando essa pessoa crê nessa obra de Cristo. Então, o mundo, falando nesse contexto de quem ainda não nasceu de novo, não conhece a Cristo, não tem como conhecer, não tem como receber, desculpa, esse Espírito, porque não conhece, a natureza está morta, e ele não tem como habitar numa natureza pecaminosa, morta, suja. Vocês estão entendendo? Mas ele fala, mas olha, vocês que estão em mim, você que está em Cristo, minha irmã, eu falo isso, você que está em Cristo, você que já nasceu de novo, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Isso não é pouca coisa, não, isso é coisa grande demais. Ele mora dentro de você, você não está sozinha, você tem um consolador dentro de você, você tem alguém que te ajuda nas tuas fraquezas, você tem alguém para te impulsionar, você tem alguém para te sustentar, você tem alguém para te lembrar de todas as coisas, você tem alguém para te fortalecer, você não está largada nesse mundo, porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Olha só, que coisa maravilhosa, gente, isso é tremendo. Isso é tremendo, é poderoso demais. Não dá para a gente, quando a gente começa a entender isso, gente, eu pelo menos penso assim, me perdoem se vocês pensam diferente. Eu penso assim, não dá para viver uma vida cristã, uma vida com Cristo, desculpa a expressão, no oba-oba. Não dá para viver de qualquer jeito. Quando eu paro e leio isso aqui e vejo que o próprio Deus mora dentro de mim, gente, isso é amor demais. Isso é amor demais. Então, quando eu entendo isso, Lília, eu quero fazer, sabe o que eu quero fazer? Eu quero falar, Senhor, olha só, eu me rendo completamente. Eu quero ser completamente dirigida por esse Espírito, pelo teu Espírito Santo. Eu não quero viver à mercê do que o mundo fala, do que o mundo diz, do que o mundo prega. Eu quero viver assim, diante da tua presença, sendo completamente dirigida por ti, porque não há melhor forma de se viver. Essa é a verdadeira vida. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em dificuldades, porque Jesus não isentou a gente disso. Eu também já falei para vocês, se alguém chegar para vocês e pregar, olha só, vem para Jesus que todos os teus problemas serão resolvidos. Nunca mais você vai ter problema. Você vai viver no fantástico mundo de Bob, que era um desenho que tinha na época do Vitor, quando eu era pequeno, que era um menino que ele viajava ali na imaginação. Você não vai ter mais nada, não vai ter. Não, Jesus não isentou a gente disso. Ele falou, olha, no mundo vocês terão aflições, e não tem como não ter, gente. Sabe por quê? Eu não estou aqui pregando dor para ninguém, em nome de Jesus, não é isso. Mas a gente está num mundo que jaz no maligno, num mundo que está sendo dominado pelas trevas. Então, dominado por trevas, e o que fala? Que o ladrão, que esse ladrão tipifica o diabo, que veio para roubar, matar e destruir.
como que um mundo, um sistema, não é um mundo, criação do mundo, né? A criação da terra, as árvores, o mar, não, é o sistema desse mundo, que é dirigido governado por alguém que veio para roubar, matar e destruir. Como que a gente vai estar num mundo nesse contexto e não, a gente não vai passar por momentos difíceis? Sim, a gente vai passar, e Jesus não escondeu, mas ele falou, olha, tem de bom ânimo, persevera, se mantém firme, não desista, tenha coragem, tenha paciência, eu venci o mundo, e a palavra diz que se nós estamos nele, nós somos mais que vencedores, que nele nós podemos todas as coisas, gente. Olha só, é demais. Então, como eu não me deixar viver para ele? Teve um dia, eu agora com essa questão de pastorado, a gente, não é uma coisa, claro, que eu gosto de fazer, ninguém gosta, mas faz parte do meu ofício, né? De muitas vezes em muitos velórios e muitos sepultamentos. Isso faz parte do ofício pastoral. É uma coisa que eu gosto de fazer? Não, mas é uma coisa que eu tenho que fazer, porque faz parte. E teve outro dia, eu estava num velório de uma irmã tão querida nossa da igreja que faleceu há pouco tempo, né, a Guiomar, e aí eu estava lá e tinham outras capelas e outras pessoas, né, ali, não sei quem eram, e aí eu parei, sabe, enquanto eu estava ali, eu fiquei pensando, gente, que vazio deve ser para as pessoas que não estão em Cristo, e algum ente querido seu faleceu e acabou. Igual, sabe, uma bola de gás que você pega assim um alfinete e fura e pronto, não tem. Acabou, acabou. E que dor, que falta de esperança, que dor. Sabe, da mesma forma, eu vejo assim situações que eu já passei que às vezes dores que pareciam que iam me dilacerar. E eu até aqui no início aqui desse nosso encontro, eu falei que quinta-feira que vem eu estou indo para São Paulo para o lançamento de um outro livro que eu fui convidada para participar, que eu nem consegui fazer propaganda, que eu não tive tempo, e o título desse livro é Forjadas para Vencer. E ser forjada dói, é ali na dor. Mas ali, né, e eu conto mais algumas outras partes de coisas que eu vivi, não que eu contei no primeiro livro, mas outras coisas, e que causaram dores terríveis em mim. E que eu me lembro de uma situação em que a dor era tão dilacerante e que depois eu passei dias chorando, aí de alegria, quando o Senhor usou uma pessoa que não me conhecia e falou assim, eu sei da grande dor que você está sentindo, mas eu permiti você passar por isso. Eu conto isso no livro. Eu permiti você passar por isso, porque eu estou te ensinando a amar. Ele estava ali falando, olha, não fui eu que causei essa dor. Agora, nada acontece na tua vida, você que está em mim, sem que eu permita. Mas esse momento, eu estou aproveitando esse momento difícil para te ensinar algo. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Por causa dessa presença que mora dentro da gente. Dores que eu vivi e outras pessoas viveram, né? Nós aqui que estamos em Cristo, eu já parei para pensar, e aí também citei essa questão da morte, assim, eu vou ser muito sincera para vocês, queridas, eu não consigo dimensionar, porque justamente por estar em Cristo, mas eu não consigo dimensionar a sensação desesperadora que deve ser uma pessoa passar uma dor quase que, sabe assim, terrível, uma situação terrível, e não ter esperança.
Porque, por maiores que sejam as dores que a gente passa, a gente tem uma esperança muito grande de que somos mais que vencedoras, porque na cruz Cristo venceu tudo. A gente tem uma esperança muito forte de que eu posso correr para a presença dele. Cheguemos-nos, pois, com ousadia diante do Santo dos Santos. E no original, assim, cheguemos-nos, pois, com ousadia. O original está dizendo, sabe o quê? Que o Espírito Santo, esse que está dentro de você, te toma pela mão e fala assim, pode vir para a presença do Pai, porque não há mais nada que impede o teu relacionamento com ele. Então, não importa o que você está passando, corre para os braços do teu Pai, porque ele tem resposta, ele tem solução, ele tem direção. E isso é através da pessoa do Espírito Santo que está dentro de você, mas que o mundo não entende, o mundo não pode receber, porque o Espírito está morto. Então, minhas amadas, não perca, não deixa de viver isso, sabe, assim, no teu dia a dia, e de desfrutar dessa presença constante na tua vida. Não abra mão disso, não troque nada disso por qualquer mentira que Satanás fale. Mas fica com a palavra. Se veio algum pensamento na tua mente, ou se alguém falou alguma coisa, ou se brotou algum sentimento, não interessa o que fez. Se não está em linha com a palavra, em nome de Jesus, eu te peço, minhas amadas irmãs, resiste, joga fora, repreende em nome de Jesus e fica com o que a palavra te diz, porque ela é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, ele é o Espírito da verdade, a gente acabou de ler, é o Espírito da verdade, é o Espírito de Jesus. Então, tudo que o Espírito Santo aponta para você, ou que se alguém chega para dizer alguma coisa para você, em nome de Deus, tem que estar em linha com a palavra, porque um não contradiz o outro, o Espírito Santo não contradiz Jesus, ele é o Espírito de Jesus, ele vem para glorificar Jesus, é o tempo todo assim. Então, sabe, não abra mão. Fica firme com ele. Mas vamos lá, só vou fechar aqui esses últimos versículos, claro, a gente não vai... Gente, eu vou parar de falar que a gente vai acabar hoje. Eu vou parar, porque eu toda semana eu falo, acho que hoje a gente acaba, mas a gente não acaba, a gente não vai acabar, então tá bom, não tem problema. Esse foi 16, né? Não, esse foi o 14. Agora vamos lá para João 16, 13 e 14, só para a gente fechar essa parte aqui. João 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, quem é aquele? Que Espírito da verdade é esse? É o Espírito Santo, né? Ele vos guiará, olha só, ele vos guiará em toda a verdade, não tem como ser diferente. Se ele é o Espírito da verdade, se ele é o Espírito de Jesus, é claro que ele vai te guiar em toda a verdade, nessa verdade que é o próprio Jesus. Jesus é a palavra viva, ele é o verbo que se fez carne, lá no início, lá em João, lá no início fala sobre isso. No princípio, era Deus, e o verbo estava com Deus, ele era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a palavra. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha só, o Espírito Santo, ele fala, ele revela quem é Jesus. O Espírito Santo, Romanos 2,4, que fala que a bondade de Deus é que nos atrai ao arrependimento. Olha só, tudo tem ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele é esse que vai nos guiar para a verdade, que vai nos guiar para Jesus, que vai nos ensinar todas as coisas, que vai nos lembrar de todas as coisas.
né? Tremendo. Vamos lá. Para a gente ir fechando. Agora, ficou fora de ordem aqui. A gente vai ter que voltar um pouquinho. João 10, de 30 a 38. Vamos lá. João 10. João 10, de... Não, peraí. De 10, de 30 a 38. Eu e o Pai somos um. Jesus falando, né? Eu e o Pai somos um. Olha só, revelando, né? O Pai no Filho, o Filho no Pai. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Qual dessas obras me apedrejais? Gente, Jesus era tremendo, né? Eu acho que, assim, ele não era debochado, claro que não, mas ele era muito inteligente e eu acho que ele tinha um senso de humor, né? Os judeus responderam-lhe dizendo: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, olha aí de novo, aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo. Se lembra lá que a gente leu João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, que enviou o seu Filho unigênito, olha só, que santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ele estava falando assim, olha só, se vocês estão olhando para mim, não querem acreditar em mim, tá bom, tudo bem, né? Tipo assim, vou fazer o quê? Mas olha, então, acredita pelo menos no que eu estou fazendo, nessa obra aqui, porque o que eu estou fazendo revela claramente o caráter do Pai, revela claramente quem Ele é, revela claramente os atributos dele. Então, crê pelo menos nisso, porque você crendo nisso, você vai ter a certeza de que eu fui enviado por Ele. É tremendo. E a última de hoje, porque já são 9:02, Colossenses 2. Colossenses 2, versículos 8 e 9. Colossenses 2. 8 e 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o mundo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Em Jesus habitava toda a plenitude da divindade. Filipenses 2, a partir do versículo 5, fala que Jesus ele abriu mão da sua glória, né? E é até interessante porque isso, na verdade, aponta que Jesus ele era, ele é e ele sempre será Deus. Mas ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de agir como Deus, ele abriu mão de estar aqui como Deus, para estar aqui como um homem, assumir o nosso lugar, morrer a nossa morte espiritual. Né? E é tremendo isso, gente. Né? Então, guarda isso aí que a gente conversou. A gente vai orar agora, semana que vem a gente continua. Aliás, gente, não, peraí, vamos orar, eu paro aqui, depois eu para dar um recado para vocês. Pai amado, muito obrigada por esses momentos aqui na tua presença. Como é bom, Senhor, a gente está aqui compartilhando, a gente está aqui juntas. Senhor, em nome de Jesus, que você possa ministrar o nosso coração tudo aquilo que tu queres, Pai. Que a gente, a cada dia, tenha um desejo maior de viver para ti, Senhor. E, sabe, estarmos assim,
mergulhadas na tua presença, Senhor. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada porque você não nos deixa, não nos abandona. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu parar aqui rapidinho.